e vamos cantar com Maria esse cântico que a igreja sempre convida a gente no final da tarde, início da noite, a cantar junto com Maria esse cântico ao Senhor. Então, vamos juntos? Vocês conhecem? Vou botar um ritmo aqui. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. E vamos invocar o Espírito Santo com essa oração do Cardeal Verdier. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, vamos então para o segundo livro dos Macabeus. Então, o Macabeus está dividido em 4 etapas, né? Que é o fundo de cena, um pouquinho o contexto histórico. O primeiro livro que a gente estudou no encontro passado, o primeiro livro de Macabeus, e agora a gente vai entrar no segundo livro de Macabeus. E Macabeus, ele vai ter uma outra parte, que é o próximo encontro, que vai falar sobre a doutrina presente no segundo livro de Macabeus, porque tem muita coisa para a gente falar nesse segundo livro. Embora o pedacinho de história que ele fala é pequeno, mas nesse pequeno pedaço de história, em torno de 15 anos, ele tem bastante coisa interessante e importante. Lúcia, senta aqui mais perto, Lúcia. Chega mais perto. Karina também, se quiser sentar. Ah, entendi. O ar, né? Se quiser com ar é ali, com um pouco de ar é aqui, né? Você pode escolher. Se começar a sentir frio, vem para cá. Bom, o segundo livro dos Macabeus, então, ele vai fazer o quê? Ele vai repassar. O que é repassar? Passar de novo a história que a gente já viu no primeiro livro de Macabeus. Por isso que ele repassa. Não é programa do Silvio Santos, não passa ou repassa não, né? É porque ele vai contar de novo, passar de novo o quê? A história dos Macabeus, desde a tentativa feita por Heliodoro, ministro de Seleuco IV, né? A gente já falou os quartos sempre dão problema, né? Então, esse Heliodoro, que é ministro do Seleuco IV, ele tentou o quê? Depredar o templo de Jerusalém, né? A gente já viu isso no primeiro Macabeus, mas ele vai contar de novo essa parte, onde ele tenta depredar o templo de Jerusalém e vai até a morte de Nicanor, que é general do rei Demétrio II da Síria. Ou seja, ele vai do ano de 175 até
160. Então, ele já não pega outras partes históricas, né? Como os outros irmãos de Judas Macabeu, que são filhos de Matatias, aquela outra parte ele não pega. Ele pega só o início da resistência judaica, que começa com o ministro do Seleuco IV tentando depredar o templo, até a morte de Nicador, que é o general do rei Demétrio II da Síria, né? Então, esse que vai falar o segundo livro de Macabeus. Ele tem quantos capítulos, esse segundo livro? E o primeiro? É interessante, o segundo tem 15 capítulos e o primeiro tem 16, né? Então, o primeiro tem 16 capítulos e o segundo tem 15. Significa que o segundo, por ele ter um período menor, ele fala com mais detalhes, muita coisa que o primeiro só tinha falado por cima, né? Ou seja, com menos detalhes, porque o primeiro pega um período maior da história, o primeiro dá um resumão. E o segundo vai falar com detalhes como que foi esse período, de 175 até 160 a.C. Né? Vocês querem... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, para a gente entender rapidinho. Olha o pescador lá, gente. Está aqui, os livros, né? Então, só para a gente ter uma ideia, de novo, aquela linha do tempo dos livros. O primeiro livro de Macabeus, ele vai do ano de 175 até 134, com a morte de Simão Macabeu. Isso é o primeiro. O segundo livro de Macabeus, ele vai pegar essa primeira parte da história dos Macabeus, que vai de 175 até 160. O que está acontecendo nesse ano 160? Ele termina com a morte de... Muito bem, a morte de Nicanor, que é... Quem que é esse Nicanor? E agora, hein? É o general do rei Demétrio II da Síria. Você sabe que esse período eram os reis da Síria que estavam dominando aquela região. Então, ele acaba com a morte de Nicanor, né? Olha lá, o capítulo 15, finalzinho fala, derrota e morte de Nicanor. Esse período a gente está ainda em Judas Macabeu. Depois a gente sabe que vai entrar quem em cena? Que é assim com Judas Macabeu. Depois de Judas Macabeu, quem que entra em cena? Isso a gente não sabe pelo segundo, a gente sabe pelo primeiro livro. Lembra? É Macabeu também, mas não é Judas. Quem? Opa! Quem? Jonatas. Entra em cena o irmão de Judas Macabeu, Jonatas, e depois entra em cena quem? Aí vem o Simão. E termina depois nesse período, tá? O primeiro livro. O segundo só vai até Judas Macabeu, porque só pega os primeiros anos, né, da história dos Macabeus, né? Mas tem muita coisa interessante nesse livro. Vocês entenderam que um não é continuação do outro. Os dois têm o mesmo início, só que o primeiro ele vai mais longe na história, né? Ele pega um período maior, e o segundo vai até 175, que é a morte desse Nicanor, que é general do Demétrio II da Síria. Muito bem. Agora, depois de uma introdução que a gente tem, que apresenta duas cartas e o prólogo, que é o capítulo 1 e 2, o livro se divide em duas partes. Então, a primeira coisa que a gente tem no livro é o quê? Capítulo 1 e 2 é o quê? Uma
introdução. Então, abrindo lá o livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, a gente tem uma grande introdução. Começa lá, carta aos judeus do Egito, né? Carta aos judeus do Egito, ali fala que são 2 cartas, e depois tem a segunda carta que fala a morte de Antíoco e o fogo do templo. Então, a gente tem 2 cartas, aí depois tem o quê? Prefácio do autor, né? Que seria uma introdução, né? O que a gente chama também de prólogo, é o prefácio, né? Que ele vai fazer vai falar um pouquinho antes de começar o livro. A gente está na introdução. E a gente vê uma introdução diferente, né? Porque normalmente a introdução, né, depende do livro, né? Quando é carta de Paulo, por exemplo, a introdução o quê? É uma apresentação. Eu, Paulo, saúdo os irmãos, tal. Aqui, né, é outro gênero literário. Então, o autor vai falar da história e ele vai fazer uma introdução com 2 cartas e um prefácio, né, que é essa introdução que a gente vê no capítulo 1 e no capítulo 2. No 1 é diferente, né? No 1 já é um pouquinho diferente, tá? Depois dessa introdução, o que vai ter? A gente vai ter do capítulo 3 ao capítulo 7 a perseguição movida por quem? Vamos ver junto lá, pelos reis Seleuco e Quarto. Tudo é Quarto, mas um é Seleuco e outro é Antíoco. Então, esses 2 reis vão mover uma perseguição contra os judeus, e aí, isso vai ser relatado, então, no capítulo 3, olha lá, ó, vinda de Eleodoro, castigo e conversão de Eleodoro, depois, Antíoco IV e a propaganda helenista, olha lá, 3, 4... tudo é Antíoco IV aí, e depois vem perseguição e martírio, tal. Aí vem a morte de Antíoco IV, né, com a vitória de Judas, que vai até o capítulo... Aliás, a morte já é o capítulo 8, né? Essa parte vai até o capítulo 7, que é o martírio dos 7 irmãos. 7:42. Então, do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, está falando de quem? Seleuco IV e Antíoco IV, a perseguição. Tá? E, consequentemente, morte e martírio, que a gente vai ver que está nesse meio aí. Bom, essa é a primeira parte. Depois, a gente tem a introdução. Tem quantas cartas na introdução? 2. E mais um prefácio lá, um prólogo do autor. Ele vai falar um pouquinho antes de começar a história. Aí depois a gente tem, falando só sobre a perseguição, que é uma parte boa do livro, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, são 4 capítulos aí falando da perseguição. E depois, a segunda parte, o que a gente tem lá? Vamos ler juntos? A guerra de Judas Macabeu contra os sírios, que vai até o final do livro, né? Vai até o capítulo 15, que é o final do livro. Então, ó, do capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que são 7 capítulos falando o quê? Da guerra de Judas Macabeus contra os sírios. Por isso que Judas é a figura assim mais importante, porque o segundo livro vai falar só dele, praticamente, né? Não vai falar de Jonas, não vai falar de Simão. Se a gente quiser saber a continuação da história, é interessante, a gente tem que voltar para o primeiro livro. E depois, o que acontece? Aí a gente sabe pelo primeiro livro, tá? Então, por isso que a gente vê que, segundo Macabeus, corresponde apenas à primeira das 3 partes do livro de 1 Macabeus. Por que 3 partes? Porque quais são as 3 grandes partes do primeiro livro de Macabeus? Judas. A segunda parte fala de quem? Jonatas.
e a terceira parte do irmão deles, Simão. Né? Então, dessas 3 grandes partes que a gente tem no primeiro livro, o segundo vai falar só da primeira, que ele só fala de Judas. Ele não fala dos outros irmãos. São 3 irmãos que tratam o primeiro livro, mas o segundo vai falar só do irmão Judas Macabeu. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Senão a gente volta e fala de novo. Pode falar, tá? Bom, o segundo livro de Macabeus é o que então? O segundo livro de Macabeus é o resumo de uma obra que constava de 5 volumes, escrita por Jasão de Cirene. O próprio autor do resumo nos diz no prefácio que a longa obra de Jasão constava de dados prolixos e copiosos. Quer dizer, prolixo é uma coisa que não é objetiva, ele ficava falando muito, né? Uma linguagem prolixa é uma linguagem muito rebuscada, muito cheia de detalhe, muito cheia de não é objetiva, né? Por isso que é uma obra de 5 volumes e que depois o autor fez, não, vou resumir, imagina, senão era mais 5 livros na Bíblia. Só o segundo Macabeus era 5 livros, vamos dizer assim, 5 volumes, que o autor resumiu em 15 capítulos. Hã? Aí, é esse Jasão aqui que fez essa obra de 5 volumes, né? Então botou um monte de detalhe, falou, né? Prolixo é até mais complexo, né? Essa é uma obra que tem mais complexidade, que tem mais detalhe, que tem mais que é mais longa, enfim. E aí o autor fez um resumo, né? Todo mundo gosta de resumo. Não, vamos resumir, porque eu não vou conseguir ler 5 volumes, mais um, né? E mesmo assim um está difícil. Um já está difícil, que quem está lendo primeiro e segundo Macabeus, né? Mas, foi para frente aqui, vamos voltar. Então, o próprio autor diz que fez um resumo lá no prefácio. Então, no capítulo 2, onde a gente tem essa parte do prefácio, ele fala dessa grande obra do Jasão de Cirene, que ele resumiu numa obra só, né? Deixa eu ver aqui. No versículo 23, todos esses acontecimentos expostos por Jasão de Cirene em 5 livros, procuramos sintetizá-los num só compêndio. De fato, considerando, versículo 24, né, a avalanche de elementos, a dificuldade que a abundância da matéria causa para os que desejam adentrar-se nos relatos desta história, tivemos o cuidado de proporcionar satisfação para os que pretendam apenas ler, facilidade para os que se interessem em confiar os fatos à sua memória e utilidade, enfim, a todos os que procederem à leitura. Quer dizer, é uma obra que era uma obra de difícil leitura, tinha muita coisa, e ele foi mais objetivo. Para quê? Para facilitar a nossa vida, né? Quando a gente for ler, ficar mais fácil, e para ser útil para nós. Isso é muito interessante, porque ele tirou as coisas, e esse é um livro inspirado, né? Está no catálogo porque a igreja reconheceu como inspirado. Quer dizer, ele é útil para a nossa vida como cristão, ele é útil para a nossa vida espiritual. Então, aqui tem uma mensagem muito importante e muito forte para a nossa vida, que é alimento para a nossa vida. Se é útil nesse sentido. Então, vale a pena a gente conhecê-la, estudar, aprofundar e conhecê-la. Porque ele fala que é útil para aqueles que procederem à leitura como nós, né? Então, essa longa obra de Jasão de Cirene foram retirados dos arquivos do templo e dos depoimentos de testemunhas oculares, né? Então, ele faz um resumo dessa longa obra de Jasão, que teve vários outros documentos, testemunhas, depoimentos, e foi tudo tirado
dos arquivos do templo de testemunhas oculares. Quer dizer, ele tem autoridade. Não é qualquer obra que ele ouviu dizer, parece que foi assim. Não, é uma coisa que tem a sua autoridade. Foi tirado do arquivo do templo e também teve testemunho ocular. Teve pessoas que testemunharam os fatos que aqui eles são narrados. Tá? Então, o estilo, como é que é o estilo do segundo livro de Macabeus? É diferente do estilo do primeiro livro de Macabeus, como a gente até já mencionou isso aqui. Parece, o segundo livro de Macabeus parece um pregador mais do que um historiador. Parece que ele está pregando, mais do que falando, olha, aconteceu isso, no dia tal o rei fez isso, o general fez aquilo, Judas, combateu, etc. Não, aqui é mais um pregador do que um historiador. Ele faz descrições trágicas e faz menção de intervenções extraordinárias de Deus e dos anjos nos acontecimentos narrados. E ele se serve de construções retóricas e apresenta números exagerados, porque ele é um pregador, então ele quer também atrair atenção, ele quer mexer com a sensibilidade, com o sentimento, ele quer que aquela mensagem realmente chegue e toque o coração. Então, por isso, ele vai usar muito também da retórica, que é um modo de falar que chama mais a atenção do público, é algo mais comovente, algo mais emocionante, algo que toca mais fundo, o coração e a alma daqueles que estão ouvindo ou lendo. E também ele propõe suas reflexões piedosas sobre os acontecimentos, quer dizer, ele não fala só o fato, mas ele faz uma reflexão em cima dos fatos. Ele faz uma leitura de fé, uma leitura espiritual em cima daquele fato, que é o que a gente é chamado a fazer sempre, Porque nada na nossa vida e nada no mundo acontece à toa, Se a gente crê que existe um Deus, a gente crê na providência divina, a gente tem que saber ler também os fatos que são conduzidos por essa mão poderosa de Deus e essa mão providente de Deus. E essa leitura que ele vai fazer sobre os acontecimentos. Os fatos não estão lá à toa. Eles existem, mesmo os fatos ruins, eles estão lá por uma finalidade, porque Deus nunca nos abandona, como nunca abandonou o seu povo. Então, ele faz essa leitura e essa reflexão piedosa sobre os acontecimentos, que ele até vai falar no capítulo 5, versículo 17 a 20. A carreta está passando aí, hein, Sônia? Mas agora está tranquilo, 5, 17 a 20. Olha lá. Tal foi a arrogância de Antíoco, que não se dava conta de que era por causa dos pecados dos habitantes da cidade que o Senhor ficara momentaneamente irritado e desviara seu olhar do lugar santo. De fato, se eles não tivessem envolvido em tantos pecados, também esse homem, ao dar o primeiro passo, teria sido imediatamente barrado de sua audácia a chicotadas, como acontecera com Eliodoro, enviado pelo rei Seleuco para fiscalizar o tesouro. Vocês lembram desse fato? Que Eliodoro falou, pelo amor de Deus, se for para lá, ou o senhor não gosta da pessoa e está mandando para ser castigada, porque lá naquele lugar é santo. E aquele lugar, a pessoa que se colocar e profanar aquele lugar, vai sair acabado, cheio de chibatada. Então, qual leitura que ele faz aqui? Por que Deus deixou Antíoco perseguir tanto os judeus? A leitura que o autor faz é por causa dos pecados do povo. Quer dizer, quando a gente olha a história assim, a gente vê um rei perseguindo um povo, perseguindo a religião de um povo, ponto. Mas quando a gente faz uma leitura de fé, uma leitura espiritual, que é uma reflexão em cima dos fatos, a gente vê, sabe por que o rei perseguiu o povo?
porque o povo estava no pecado. Então Deus como que deixou esse mal, aparentemente mal, conhecer, mas para que o povo pudesse reconhecer os seus pecados e voltar para Deus. É uma espécie, vamos dizer assim, de correção divina, né? O castigo de Deus, uma correção amorosa de Deus que permitiu a perseguição do rei, e aqui a leitura que ele faz é essa. Não é porque o rei era mais forte que esse povo, não era porque o rei era, né? Tudo bem, o rei era mau, tudo isso, mas Deus podia ter bloqueado a ação do rei, como ele fez com Eliodoro, que Eliodoro chegou lá e saiu chicoteado, arrasado, né? Mas por que Deus permitiu que o rei ferisse? Foi por causa dos pecados do povo. Então, essa leitura já é uma reflexão de alguém que tem fé. Alguém que não só coloca o fato, mas faz uma reflexão em cima dos acontecimentos. É um pregador, né? É alguém que está não só contando a história, mas dando os bastidores, né? A ação de Deus e as causas humanas também por trás de todos os acontecimentos históricos. Bom, esse modo de escrever não era raro na época entre os autores da língua grega, quer dizer, era um jeito de escrever muito comum dos autores daquele tempo. Até tinha outros escritos que tinham um estilo muito próximo do estilo de 2 Macabeus. O que a gente pode dizer? Que entre o primeiro e o segundo livro de Macabeus, existe a mesma diferença que há entre o primeiro e segundo Reis e o primeiro e segundo Crônicas. A gente já estudou esses livros. A gente percebeu que esses livros, eles têm o mesmo conteúdo. O que está no primeiro e segundo Reis está no primeiro e segundo Crônicas? Sim ou não? Tirando as alunas novas. Mas o que vocês acham? O que se encontra no primeiro e segundo Reis está no primeiro e segundo Crônicas? Ou Crônicas é continuação de Reis? Ou é a mesma coisa, o mesmo conteúdo, com estilo diferente? Última opção. Até porque eu deixei a cola aqui, né? Olha lá, ó. Primeiro e segundo Reis tem o mesmo conteúdo de primeiro e segundo Crônicas, que os dois falam daquela sucessão de reis, né? Do norte de Israel e os reis do sul. Primeiro e segundo rei, segundo livro de Reis e primeiro e segundo livro de Crônicas, né? No geral, eles falam dos reis, né? Daquela sucessão de reis. E Crônicas também. Porém, o primeiro e segundo livro de Reis, ele é mais o quê? Histórico, enquanto o primeiro e segundo Crônicas é mais o quê? Teológico. Ou seja, primeiro e segundo Reis fala, aconteceu isso, ponto. Aconteceu aquilo, ponto. Deixa a cargo do leitor a reflexão. Enquanto que o primeiro e segundo livro de Crônicas, eles falam os fatos, mas fazem uma reflexão em cima dos acontecimentos. Ele fala o fato, mas faz uma reflexão em cima daqueles acontecimentos, do ponto de vista teológico, né? Enfatizando o que esses livros? Enfatizam a ação do Senhor na história mais do que os livros de Reis. Eles falam mais da ação do Senhor na história. Olha, aconteceu isso porque o Senhor agiu, porque o Senhor conduziu. Lembra que ele faz até uma reflexão, o rei, ele faz uma avaliação dos reis, um julgamento dos reis. Esse reino aqui, esse rei foi bom porque seguiu a lei de Deus, esse rei não foi tão bom. Lembra que a gente fez até uma dinâmica, vocês escolheram um rei para poder falar dele, né?
E aí tem as consequências disso. Então o povo, né, seguindo o rei mau, caiu no pecado. Então ele vai além do que, ele faz até uma avaliação de cada rei, enquanto que o outro só fala a parte histórica. Ele nasceu no ano tal, começou a governar aqui, acabou o governo, pronto. Aí chegou outro rei. O primeiro e segundo reis é mais histórico, enquanto que o outro é mais teológico. Então, essa mesma relação existe em primeiro e segundo Macabeus. O primeiro Macabeus é mais o quê? Histórico. E o segundo Macabeus é mais teológico, ele faz uma reflexão. Ele vai falar por que houve essa perseguição, por que estava acontecendo isso. E vocês, são mais históricos ou mais teológicos? É bom sempre a gente ser mais... Hã? Porque uma coisa é a gente estar lá, ligar, ou pegar o jornal, ler os fatos, né? Hoje não precisa de jornal, tudo está no WhatsApp, né? Todos os fatos aparecem primeiro no WhatsApp. Aí depois o jornal, né, os programas vão pegar esses vídeos do WhatsApp. Mas tudo bem. Notícia, aconteceu isso. Teve um acidente aqui, a pessoa ficou doente, né? Isso é um fato. Agora, a gente pode analisar, principalmente o fato da nossa vida, à luz da fé, com os olhos de Deus. Não só com os nossos olhos, mas a gente tem que também aprender, assim como o livro de Crônicas, e assim como o segundo livro de Macabeus, a ler a nossa vida com os olhos da fé. Colocar os óculos de Deus, né? E enxergar, ver as coisas com óculos, não, porque Deus não tem problema de visão, né? Mas é um modo de dizer, né? Colocar a visão de Deus, né? Como a gente rezou essa tarde no Salmo 138, né? Senhor, tu me sondas, tu me conheces, né? Antes que eu nascesse, antes que eu mesmo nascesse, você já me conhecias, né? O Senhor conhece por dentro. Então, me sonda, me conhece e mostra se eu estou no caminho certo ou não. Porque às vezes eu acho que eu estou no caminho que eu acho que é o certo e às vezes para Deus não é o certo. Então, com esse olhar de Deus que a gente vai enxergar a nossa vida e ter essa visão mais profunda dos fatos, das coisas que acontecem à nossa volta. Essa leitura que é importante, a leitura espiritual, a leitura da fé. Qual que era o objetivo, a finalidade do autor do segundo livro de Macabeus? Aquele que gosta de fazer um resumão. Era o quê? Está lá em amarelo. Vamos juntos? Confirmar a fé dos leitores na providência de Deus para com o seu povo. Né? Então, o que ele queria fazer é o quê? É confirmar a fé. De quem? De quem fosse ler. E por isso ele está confirmando a nossa fé também, a partir do momento que a gente começa a ler, para entender que na história existe uma coisa maravilhosa chamada providência divina. Que Deus está atuando na história, que Deus está agindo na história. Né? Quase toda essa história, ela é narrada, ela fala sobre o templo de Jerusalém. Os pagãos reconhecem a santidade do templo de Jerusalém, isso a gente viu até com Eliodoro, que ele disse, não, esse lugar aqui é especial, esse lugar é santo, isso aqui a gente não pode mexer não, porque esse lugar é santo. O próprio céu afirma a santidade do templo de Jerusalém, 3, 24 a 29, lembra que ele gosta de falar muito de céu, né? Quando ele fala de céu, ele está falando de quem? De Deus, né? Então ele usa essa expressão muitas vezes. O próprio céu afirma que existe uma santidade no templo e Deus, a profanação do templo é apresentada como algo que permitido por Deus.
A passagem que a gente acabou de ler. Por que Deus permitiu a profanação do templo, se é um lugar santo? Se no episódio de Eleodoro Deus tinha barrado, bloqueado a ação de Eleodoro e agora ele permite. Por quê? Por causa do pecado do povo. Muito bem. Que ele já faz essa reflexão, ele já faz essa leitura. E de resto, também as duas cartas no início do livro, que a gente viu, em capítulo 1, tratam da celebração da festa da dedicação do templo. Né? Dedicação em hebraico é Hanukkah. Hanukkah, que é uma famosa festa judaica, que tem até hoje, né? A Hanukkah, que eles celebravam o quê? A dedicação do templo. Né? Ou seja, quando o templo foi terminado de ser construído, ele foi o quê? Dedicado a Deus, ele foi consagrado a Deus. Olha, esse espaço aqui, Senhor, é para celebrar a Tua presença, né? É para celebrar atos de louvor e adoração ao único Deus. Então, é um espaço especial. Por exemplo, nesse templo aqui, a gente, vamos fazer uma festa dentro da igreja, pode? Não, né? É um espaço para liturgia, né, um espaço sagrado para formação. A gente está fazendo formação aqui, porque também não tem outro, mas estamos falando desse próprio espaço aqui, né, que foi consagrado para isso. Né? Mas fazer coisas que não estão ligadas à religião, né, é profanar o templo. Né? Vamos fazer um baile funk. Né? Imagina, não pode, né? Agora, Deus permitiu essa profanação por causa do pecado do povo. E aí, no início, essas duas cartas tratam justamente da celebração da festa da dedicação do templo. Né? Eles usam muito esse simbolismo aqui, né? Desse candelabro que eles chamam de Hanukkah também. Tá? Essa festa dos judeus, que não é o de 7, esse aqui é de 9. Porque a festa é de 8, são 8 dias de festa, por isso que tem 4 de um lado e 4 velhinhas do outro lado. Né? Maiores detalhes a gente tem lá na introdução, que a gente tem nas cartas. Né? De 1 a 10, e de um versículo 10b até 2:19. Né? Purificação do templo, etc. Então, quando vocês lerem essas duas cartas, já estão sabendo do que elas tratam. Né? De 1 a 10 é a primeira carta. Né? Lá, o que está escrito lá na primeira carta? A festa da dedicação. Assim que começa o segundo livro de Macabeus. Aos irmãos judeus, saúdo e desejo bem-estar, seus irmãos judeus de Jerusalém, da região de Judeia. Né? O shalom, que a gente traduz por paz, na verdade, é desejar tudo de bom para o outro, o bem-estar completo, não só espiritual, mas saúde, né? Que é o que a gente deseja hoje, um grande shalom para o nosso aniversariante. Né? Um bem-estar na alma, no coração, mas também no corpo, saúde e tudo mais. Que é o Adelar, né? Fazendo aqui, representando o grupo hoje, que foi o dia inteiro de felicitações a um membro ausente, mas presente. Foi mais homenageado que outros membros presentes. É um membro ausente, mas que está mais presente do que ele imagina, né? Então, olha lá. Celebrai os dias de festa das tendas no mês de Casleu, no ano 188. Né? Quem quiser depois, todo mundo depois vai ler essa introdução, tá? Já sabendo que ela fala da festa da dedicação do templo. Bom, a família dos asmoneus é posta na penumbra, ou seja, ele não exalta tanto, não fala tanto da família dos asmoneus.
ele deixa os asmoneus meio de lado. Quem que são os asmoneus? Família dos asmoneus, né? Vem do Matatias, que é o pai, né, que é o sacerdote, depois os seus filhos, são 5 filhos, mas eles falam muito de Judas, Jonatas, Simão, e já começa a falar de outros, já que vai suceder, e fala muito da família. Esse livro já não fala tanto da família dos asmoneus, ele coloca meio na sombra, deixa meio quietinha, meio escondida. Somente no capítulo 8 que ele faz menção de quem? Judas, que é o herói que reconquista o templo. As figuras de Eleázaro, que a gente vai encontrar no capítulo 6, e dos 7 irmãos macabeus no capítulo 7, não tem no primeiro livro de Macabeus. Elas são descritas como mártires que defendem a lei de Deus e por isso são desprezados pelos ímpios, né? Essa cena que a gente tem aqui é da mãe dos 7 irmãos macabeus. Macabeus a gente já falou que não é sobrenome de família. Não faz referência à família. O que significa macabeu mesmo? Quem que lembra? Martelo, né? Então, é um martelo que é, vamos dizer assim, um símbolo da resistência, né, dos judeus contra os perseguidores, principalmente Antíoco IV. Então, ele vai falar no capítulo 8. Tem quantos capítulos mesmo, segundo Macabeus? 15, quer dizer, mais da metade do livro não vai falar nada, só vai aparecer Judas no capítulo 8. E vai falar de quem, então, se não vai falar da família dos asmoneus? Vai falar de outros personagens importantes, que foram, por exemplo, esse aqui, que é muito importante. Cadê ele? Aqui. Como é que é o nome dele? Eleázaro. Guardem esse nome, que é muito importante. E esse aqui também, os 7 irmãos macabeus, que está no capítulo 7. Esses 2 capítulos são importantíssimos. Capítulo 6, que fala de Eleázaro, e capítulo 7, que são os 7 irmãos macabeus, 7, tá? Segundo Macabeus 7, fala dos 7 irmãos macabeus. Esses são muito importantes, são capítulos emblemáticos aí no segundo livro de Macabeus, porque fala de mártires que defenderam a lei de Deus e foram desprezados pelos ímpios. Mas a gente vai falar com mais detalhes dele. Bom, outra coisa que é importante é que no primeiro e segundo livro de Macabeus, a gente tem 3 relatos da morte do rei Antíoco IV, né? A gente tem um relato, 1 Macabeus 6, de 1 a 16, 2 Macabeus 1, de 11 a 17, e 2 Macabeus 9, de 1 a 29. Sendo que são 3 narrações da morte do rei Antíoco IV. Não sei, esse aí é outro rei que eu peguei, né? Só para a gente ver a morte dele. Mas o que a gente pode falar desses 3 relatos? O primeiro relato e o terceiro, eles concordam entre si. De modo geral, eles estão falando ali a mesma coisa. Ou seja, se a gente for ler 1 Macabeus 6 e 2 Macabeus 9, então 1 Macabeus 6 com 2 Macabeus 9, são relatos que, em linhas gerais, eles concordam entre si. Agora, o segundo relato, que é 2 Macabeus 1, ele já é bem diferente. Provavelmente ele vem das tradições populares que imaginaram o trágico desfecho do rei perseguidor, né? Então, quando vocês... Esse dá até para a gente ler, porque ele não é tão grande assim, o segundo relato, que é o diferente dos outros, né? 11 a 17. 2 Macabeus 1, 2 Macabeus 1, de 11
a 17. Cuidado das macabinhas aí fora, viu? Segundo Macabeus 1, de 11 a 17. Segundo Macabeus 1, de 11 a 17. Opa. Então, libertados por Deus de graves perigos, nós lhe rendemos grandiosas ações de graças por termos podido enfrentar o rei, pois foi ele quem fez desaparecer os que combateram contra a cidade santa. De fato, quando foi à Pérsia, o seu chefe e o exército sob seu comando, aparentemente irresistível, foram todos trucidados no templo de Naneia, graças a um estratagema dos sacerdotes da deusa. Pois Antíoco viera ao lugar sob pretexto de desposar a deusa, ele com seus amigos, a fim de apoderar-se das muitas riquezas a título de dote. Tendo o sacerdote Nané exposto essas riquezas, ele entrou com poucos companheiros no recinto sagrado. Mal tinha entrado Antíoco, os sacerdotes fecharam o templo e, por uma abertura secreta no forro, fulminaram o príncipe, arremessando-lhe pedras. Esquartejaram-no bem como aos companheiros e, cortando as cabeças deles, lançaram-nos fora. Em tudo seja bendito o nosso Deus, que entrega à morte os que cometem impiedade. É forte essa passagem. Então, essa morte do rei, ela e dos companheiros, ela é um pouquinho diferente das outras duas. Se a gente for ler agora, por exemplo, o 1 Macabeus, esse aqui é mais curtinho um pouquinho, 1 Macabeus 6. Vamos lá no 1 Macabeus 6. Deixa eu levantar esse. Primeiro Macabeus 6, de 1 a 16. 1 Macabeus 6, de 1 a 16. É a outra versão da morte do rei, né? Que concorda com a de 2 Macabeus 9, lembra? Então, olha lá, ó. O rei Antíoco estava percorrendo as províncias do Planalto quando ouviu dizer que havia na Pérsia uma cidade famosa pelas riquezas, pelo ouro e pela prata, chamada Elimaida. Diziam que o templo nessa cidade era muito rico e nela havia cortinas de ouro, armaduras e escudos aí deixados por Alexandre, o macedônio, filho de Filipe, que havia reinado antes na Grécia. Para lá se dirigiu Antíoco e procurou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois os habitantes de Elimaida haviam sabido do seu plano e opuseram-lhe resistência, enfrentando-o em combate. Sendo obrigado a bater em retirada, partiu muito contrariado, pretendendo voltar para a Babilônia. Ele estava ainda na Pérsia quando vieram anunciar-lhe que tinham sido derrotadas as tropas enviadas contra a Judeia e que Lísias, tendo logo rumado para lá com o poderoso exército, fora posto em fuga diante dos judeus. E estes se haviam reforçado com as armas, os recursos e os despojos abundantes tomados dos exércitos que foram destroçando. Eles haviam também derrubado a abominação que ele erguera sobre o altar de Jerusalém. Essa abominação é quem? Que eles colocaram profanando o templo. É o deus Júpiter. Também tem gente que fala que poderia ser Zeus, mas enfim, né? Tem fala que é gente que em nota da Bíblia fala que pode ser Zeus ou Júpiter, mas a nossa versão a gente falou que seria Júpiter, né? A abominação que foi colocada lá no altar de Jerusalém. E ainda haviam cingido de altas muralhas o seu lugar santo como outrora, fazendo o mesmo em Bet-sur, cidade do rei.
Ao ouvir tais notícias, Antíoco ficou apavorado e transtornado totalmente, caindo sem forças em seu leito. Adoeceu de tristeza. Está vendo? A tristeza mata. Ó, a depressão profunda aí, ó. Adoeceu de tristeza por não terem sucedido as coisas conforme tinham pensado. Ficou aí por muitos dias, aumentando nele a tristeza. Gente, para de ficar triste, porque a tristeza adoece a gente. Ainda não matou, mas ele deixa a gente doente. Né? Muita doença vem por causa de preocupação. As coisas não foram do jeito que eu queria. Ok, inventa outra coisa. Se não deu certo o plano A, parte para o plano B. Não deu certo o B, vai para o plano C. Até chegar no plano Z, tem muita coisa. Vai ficar alimentando a tristeza por quê? O rei não foi do jeito que ele queria, ele foi para o leito e começou a adoecer de tristeza. Aí o versículo 9, ficou aí por muitos dias aumentando nele a tristeza, cada vez mais, até pensar que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração se acabrunha de tanta aflição. Aí, ó. Os mesmos sintomas aí, né? Depressão, síndrome do pânico, a pessoa com insônia, né? Não consegue dormir. E aí, vivo dizendo para mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que medonha tempestade me vejo envolvido. E, no entanto, eu era feliz e não sabia. Quer dizer, eu era feliz e estimado quando tinha o poder nas mãos, traduzindo para o dia de hoje. Eu era feliz e não sabia. Fui caçar outras coisas, fui me deixar levar pela ambição de querer mais e mais e acabou mergulhado na tristeza. E agora me lembro das maldades que cometi em Jerusalém, de onde roubei todos os objetos de ouro e de prata que nelas se encontravam e mandei exterminar os habitantes de Judá sem motivo. Era um rei mau. Reconheço que é por isso que essas desgraças me atingiram e agora morro com tanta tristeza numa terra estranha. Chamou então Filipe, um de seus amigos, e colocou à frente de todo o seu reino. Entregou-lhe o seu diadema, o manto e o anel para que fosse buscar o seu filho Antíoco, cuidasse de sua educação e o preparasse para ser rei. E ali, nesse lugar de tristeza, né, morreu o rei Antíoco no ano 149. Pois é, gente. Então, essa versão da morte de tristeza, né, ela tem, em linhas gerais, a mesma versão de 2 Macabeus 9, de 1 a 29. O que difere um pouquinho é essa versão de 2 Macabeus 1, que está numa das cartas da introdução, que diz que ele foi morto como? A pedradas, né? Apedrejado. Então, a gente tem basicamente duas versões da morte desse rei. Uma versão que ele morreu de tristeza, que ela é confirmada por 1 Macabeus 6 e 2 Macabeus 9. E outra versão que ele morreu a pedradas, né? Foi tipo uma armadilha que prepararam para ele, né? Colocaram na sala cheia de tesouro. Opa, aqui é meu lugar, cheio de ouro, cheio de joias, né? Aí fecharam a porta, abriram uma comporta lá em cima e começaram a tacar pedra até ele morrer a pedradas, né? É outra morte trágica também. A pessoa está lá numa sala cheia de joias, acha: aqui é meu lugar, aqui que eu quero ficar para sempre, no meio desse ouro, dessas joias. Mas é tudo passageiro, né? Do nada começa a cair as pedras lá de cima, né? Bom, oi, deixa eu voltar aqui.
Nessa de tristeza, parece que ele se arrependeu um pouco, porque ele viu que ele tinha, né? Fala que ele fez a maldade, matou as pessoas sem motivo, e isso seria como que um castigo para ele, né? Parece que ele se arrepende. E as duas servem para a gente refletir sobre a nossa vida, né? Às vezes, quando as coisas não dão certo, não são do jeito que a gente quer, né? E tem pessoas que, se não sair a coisa ali do jeito que ela quer, já pronto, já vai para o leito, já vai para a cama com tristeza, com depressão, já se deixa levar, já não consegue dormir mais à noite, já começa a querer tomar remédio, uma série de coisas, né? E na outra versão da morte também, para a gente refletir, né, sobre as riquezas desse mundo, né, as coisas desse mundo que às vezes ilude a pessoa, aprisiona a pessoa, e às vezes a riqueza desse mundo se tornam armadilhas, né? A pessoa fica iludida com aquilo e acaba se fechando naquilo, né? Como o rei ficou fechado, e depois acaba morrendo com aquela ilusão de que é uma pessoa rica, e na verdade, o que adianta toda aquela riqueza se a gente não leva a nada, né? Depois o que vem é a tragédia, a morte, né? Então, são dois casos para a gente refletir, né? É importante a gente refletir, mas é isso mesmo que você falou. E aí, se a gente for ler aquele outro texto, que é outra versão, ela tem a ver com a tristeza também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então agradecer ao Senhor essa noite de conhecimento, de aprofundamento na sua palavra, que nós, conhecendo a sua palavra, possamos vivenciá-la cada dia. Pedir o Espírito Santo continue nos acompanhando, nos iluminando, e pedimos também a companhia de nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.